Muito bem, galera. Cortes e não cortados, farei o seguinte. Antes de eu entrar no tema mesmo de hoje, que a ideia hoje é que a gente publique uma paginazinha básica de HTML no site, lá no servidor. Ver a questão do DNS que vocês passaram para mim, ou devem ter passado, e basicamente é isso. Mas eu acho que isso cabe em redes 2, assim como coube também para alguma parte para multimídia, que é as experiências que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu mandei uma mensagem agora no Zap para o grupo veteranos, que a aula que eu estou dando aqui e que eu estou gravando, no momento eu estou gravando usando o próprio OBS, tá? Então ele vai gravar aqui, em tese, aquilo que ele está transmitindo no YouTube. Tá? Então, por exemplo, agora no YouTube está aparecendo essa tela aí, mas eu quero, para poder mostrar o que eu quero comentar aqui, eu vou fazer o seguinte: vou trocar para essa cena aqui. Esconder o CarWrite e deixar só essa aqui. Tá? Deixar só essa aqui, que é a tela do próprio OBS. Dá esse efeito de espelho infinito, porque eu estou transmitindo a própria tela. Mas o que me interessa aqui, mesmo que eu mandasse transmitir só a janela, ia dar o efeito do mesmo jeito. O que me interessa aqui é o seguinte: eu vou transmitir o CarWrite. Em determinado ponto da aula hoje, eu vou transmitir o CarWrite. Aqui ele está até parecendo legal, né? Se eu vier cá na frente e abrir uma janela aqui e colocar nessa janela o link que eu estou transmitindo, para evitar microfonia, eu vou desligar o som dele aqui também. Então tá aí. Coisas que o profissional lidando com rede eventualmente tem que tomar cuidado aqui. Eu tomei o cuidado de calibrar o canhão projetor para mostrar na tela exatamente o que eu tenho na minha tela aqui do computador. Então, a hora que eu vier para cá, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, ele está pegando o Logitech, mas o Logitech está desligado. Eu vou colocar ele aqui para pegar a webcam integrada. E ela está fora de lugar aqui. Cadê? Não é isso. Cadê o webcam? Logitech. Tá, deixa eu esconder essa aqui e ver essa aqui. Isso aqui seria a Logitech. Não, o CarWrite. E a Logitech? Logitech é essa aqui. CarWrite. Que eu não vou usar agora. Bom, eu queria que aparecesse essa telinha aqui, não está aparecendo. Deixa eu ligar isso aqui. Me interessa mesmo. Esse aqui. Tela HD. O resto aqui realmente não está me interessando no momento, posso deixar tudo
sumida aí. O que acontece aqui? Vou ligar o CarWrite. Apesar de estar na tela pequena, ainda e sendo projetado, né, para a gente aqui na sala, ainda está dando para ler. Tá? Eu estava tentando mais cedo aqui monitorar usando o celular, e aí no celular, se eu saísse da tela que mostra o CarWrite, quando eu voltava, aí ele voltava com uma resolução baixa. Tá? E eu descobri, fui pesquisar inclusive na internet, porque eu estava com dificuldade, e achei o seguinte: se eu vier aqui em configuração, eu não vou poder mexer agora porque eu estou transmitindo, tá? Mas o caminho é esse aqui. Você vem em configurações, e ele abre essa página aqui, tem várias coisas que eu vou em vídeo. E aí no vídeo tem a resolução de base, que é a tela que eu tenho aqui, e a resolução de saída, que é a escala, tá? Originalmente ele estava aqui com a resolução de base de a resolução da minha tela, que é 1366, se não me engano, por 700 e cacetada, quase 800, tá? Aí eu peguei e mudei ela para ficar com a resolução de base, a mesma coisa que a resolução de saída, que eu não conseguia botar a resolução de saída igual, tá? Mas se você não fizer isso aqui, simplesmente ele pega a resolução padrão lá do YouTube. E resultado da brincadeira, as gravações que eu fiz antes, as transmissões que eu fiz antes, ficaram gravadas no YouTube com 480 pontos. Tá? O que, para uma tela mostrando texto, como o CarWrite, tá? Fica muito ruim. Né? Mesmo transmitindo uma tela grande, fica ruim. Porque a tela grande aqui, eu estou falando em 720 pontos. E a tela que ele estava transmitida é 480. Então a letra fica muito pouco legível. Então eu fiz esse acerto aqui de resolução para funcionar. Tá? Não vou experimentar agora uma outra coisa, que é... Isso aí é um detalhezinho que eu acho que depende da minha máquina aqui. Porque eu estou numa máquina que de repente não tem capacidade de mostrar, sabe? Quando eu saio de um lugar para o outro, ela não consegue mostrar a tela direito. Tá? Então eu tenho que ir para a área, como eu estou trabalhando com 7 áreas de trabalho diferentes, talvez não desse problema se eu estivesse usando uma área de trabalho só, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, primeira área, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sete áreas abertas. Como eu sempre trabalho com muita coisa aberta, de repente meu computador não está dando conta do serviço todo, por isso que ele fica, agora está mostrando o troço esquisito aqui, tá? Por causa daquele atraso que tem, voltou o normal, tá? Mas você vê que o normal dele aqui ainda está com uma resolução baixa, tá? 144 pontos no automático. Aí eu posso forçar ele para vir para os 720 e ele fica bonitinho, tá? Mas eu, por exemplo, não consigo fazer isso no celular. Então, para o aluno acompanhar no celular, se ele mudar, fica complicado, tá? O único jeito que eu consegui no celular foi fechando o vídeo e abrindo de novo. Às vezes funcionou, nem sempre. Bom, então, isso aqui é as notas do OBS transmitindo e gravando ao mesmo tempo, tá? Agora vamos para o que nos interessa. Primeiro eu vou aqui vou fazer o seguinte aqui. Primeiro, eu pedi que vocês me mandassem essa página aqui tá, eu tenho que trocar ela. Eu pedi que vocês me mandassem o nome de domínio que você quer que eu crie dentro do MillWare para vocês poderem acessar, tá?
olha aqui em cima, que ele está lá, ctip.milware.com.br, tá? Domínio, você sabe que funciona ao contrário, é de trás para frente. Então você vai na raiz da internet e você tem os servidores chamados servidores raiz, tá? O ponto. Aí ele tem lá algumas máquinas nos Estados Unidos, umas máquinas na Europa, tem uma ou duas máquinas na América Latina, tá? E essas máquinas estão todas sob o controle do top level do DNS, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Ah, que eu estou projetando é a minha tela, desculpa. Eu confundi aqui, eu achei que eu estava vendo outra coisa. Está certo. Ainda tem que me habituar, porque eu estou trabalhando num ambiente meio novo para mim aqui, sabe? E aí quando eu fico perdido. Aí eu pensei cadê a minha fotinha ali? Está aparecendo só no YouTube, né? E vai aparecer na gravação, mas aqui na sala não aparece. Não precisa disso também, é porque vocês estão podendo admirar toda a minha beleza ao vivo e a cores. Mas vamos lá então. Então, quando você vai fazer uma busca por esse nome aí, o que acontece é que a sua máquina vai no servidor DNS que atende a sua máquina, tá? Então a gente tem um servidor de DNS aqui que, se eu não me engano, da UFTM está usando o Google, né? Aí ele vai lá e pergunta assim, olha, aí ele pega o último nome. Qual é o último nome que está lá? BR. Tá? O último nome está aqui, ó. O nome é esse aqui, ó, BR. Aí ele pergunta, mestre, me diz aí, quem é que responde pelo domínio BR? Aí um dos servidores raiz, que você acessou, vai responder para você, olha, tem uma máquina com IP número tal que responde pelo domínio BR. Essa é uma máquina que está lá na FAPESP, tá? Que é a máquina que serve, que administra todo o domínio brasileiro, né? .br está lá. Aí, sua máquina volta, na verdade não é sua máquina, é o seu servidor de DNS que vai fazer isso, tá? Você perguntou para o servidor de DNS e vai procurar até achar uma resposta. Na hora que achar uma resposta, ele te diz, a máquina que você quer está em tal lugar, ou então ele fala assim, não encontrei essa máquina, não existe. Tá? Ele te dá uma resposta. Ou ele diz que achou e onde ele achou, ou ele diz que não achou porque não existe. Tá? Aí vai dar alguma coisa desse tipo. Mas ele achou, respondeu, tem a máquina da FAPESP que responde. Aí você vai na FAPESP, né? O servidor do nome vai na FAPESP e pergunta assim, FAPESP, quem é que resolve o endereço de com.br? Que aí ele pega o penúltimo nome. Aí a FAPESP vai falar, olha, quem responde com.br é a máquina tal. Eu já andei checando e, por acaso, é a mesma máquina da FAPESP. Tá? A mesma máquina da FAPESP, ela pega todos esses domínios que são top level do Brasil. BR está no top level da internet. Aí você chegou no BR, aí você tem o top level do Brasil. Aí você espalha com 1000, Edu, não sei o que, coisa e tal. O nível máximo do BR está ali embaixo do BR. Aí ele fala, essa máquina aqui mesmo, o que você quer saber? Aí pergunta, eu quero saber quem responde milware.com.br. Aí ele vai responder para o servidor que você usa, a consulta, vai falar assim, olha, tem uma máquina, 3 máquinas na realidade, IP tal, que responde por esse domínio. Eu estou falando que são 3 IPs, porque eu já mostrei para vocês aqui também o DNS, numa outra aula, eu mostrei o DNS do nosso servidor na local web. Vou mostrar de novo. E quando eu chego lá no DNS da local web, que é onde está resolvendo o milware.com.br, eu vou descobrir que eles têm 3 servidores de nome. Tá?
Tem 3 servidores de nome lá. Por isso que eu falei que são 3. É bacana que ele vai abrir outro. Uma outra aba. Está abrindo um monte de aba. Agora botou mais uma aba aqui. Tudo bem, sem problema. Ficou mais lento. Tá. Chegou aqui, ó. Finalmente. Tá aqui, ó. Esses registros aqui são todos registros do DNS. Então, esse primeiro registro aqui, eu estou definindo, que eu dei o nome para essa máquina aqui, de Guanabara, tá? Em homenagem ao estado que eu nasci, lá atrás. Aliás, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, no estado da Guanabara. Depois, em Distrito Federal. Em 1960 virou Guanabara. Era Guanabara, Distrito Federal. Aí virou Rio de Janeiro, Guanabara. E depois, na década de 70, virou Rio de Janeiro, que aí fizeram a fusão lá para acabar com a política do Rio de Janeiro, do Guanabara. Pois bem, então eu botei o nome aqui, Guanabara. Aí o Guanabara traduz para o IP da máquina. Tá? Então, lá a FAPESP respondeu, quem responde pelo domínio MIUR está aqui embaixo, desculpa, e quando eu chego dentro do domínio, ele vai me dar sempre esse endereço aqui. Eu acho que a explicação não está muito boa, não, porque eu acabei me confundindo aqui, porque eu queria ter um DNS para poder deixar vocês mexerem nele. Só que a local web não permite que eu tenha um servidor DNS, ela não permite eu ter tráfego. Eu posso ter um servidor DNS lá, só que eu não vou poder trafegar para resolver o nome. Ele não deixa. Tráfego de DNS ele bloqueia. Tá? Então não adianta eu ter o servidor DNS lá. É por isso que eu tenho que usar o DNS deles. Mas vamos então voltar aqui e ficar nos tipos de registro que eu tenho aqui. Ó. Primeiro registro, ele define que A é address, tá? É o endereço IP versão 4, tá? IP de 4 octetos. E eu estou dizendo que a máquina Guanabara, que é essa máquina, tem esse IP aqui. O ponto aqui significa o próprio domínio. Então, miuer.com.br, quem responde por ele, se você fizer uma busca direta por esse nome, é esta máquina aqui, que é a mesma. Tá? Só que isso aqui, quando eu registro, eu abro o DNS lá no local web, eles automaticamente me dão esses dois registros aqui. Não fui eu que criei, eles que me deram isso aqui. Tá? Aí aqui eu posso colocar assim, www, do tipo A, e colocar o endereço aqui. Só que isso tem um problema em termos de administração. Se de repente eu trocar de lugar, eu teria que pegar e sair trocando o endereço em todas as entradas que eu tivesse aqui. Então eu estou usando aqui o CNAME, Canonical Name. Ou seja, ele pega o www e em vez de falar direto o endereço, ele fala para mim, olha, esse subdomínio www dentro do MIUR, ele está localizado no, aí dá o nome canônico, guanabaramiuer.com.br. Tá? Então ele não me dá o IP para o servidor que está consultando. Ele dá o canonical name. E aí, o meu servidor pergunta, e esse guanabaramiuer.com.br, quem que é? Aí ele me dá esse endereço aqui de cima. Tá? Porque ele olha aqui, Guanabara, e ele sabe guanabara.miuer.com.br, ele já pega o endereço aqui e manda para mim. Tá? Aí eu consigo acessar. Tá? Então, endereço, canonical name. Se eu tiver aqui, acho que são 4 As seguido, aí o IP, em vez de estar IP versão 4, vai ser IP versão 6. Tá? Mas aqui ele está fazendo direto em 4. A provedora de internet lá de casa, em Vasconcelos,
Teve uns dias lá que eu estava querendo trabalhar e não conseguia, porque eles estavam trocando o sistema para IPv 6. Mas os caras assim, são tão filho da mãe, ou eles têm uma clientela tão chinfrim, tão só consumidora, que normalmente o pessoal não usa o computador durante o dia, só usa o computador de noite, quando chega do trabalho, que aí eles vão ver o YouTube, coisa e tal. Mas eu trabalho no computador, trabalho na internet, né? Então estou usando durante o dia e não consegui acessar. Simplesmente porque eles bloqueavam o IP versão 4 para poder mexer no IP versão 6. E não disponibilizavam o IP versão 6 para minha máquina para eu poder. Simplesmente eu só batia no modem e não conseguia sair de jeito nenhum. Foi 3 dias nessa brincadeira. Aí, por fim, eles conseguiram botar o IP versão 6 e o versão 4 funcionando. Tá? Aí, sem problema. Mas como não tem nenhum aqui, então significa que eu estava só com IP versão 4. SOA, com ponto também, ó. Toda vez que eu tenho ponto aqui, significa o meu domínio. Então, no caso, que domínio é esse? Domínio miwl.com.br. Tá? Então, SOA é Start of Authority, é início de autoridade. Tá? Então, está dizendo que onde está o começo da autoridade para definir, para responder por esse domínio. Está aqui o NS1 local web, tá? Então é o principal. Aqui de novo ponto, ou seja, o mesmo domínio, NS. NS significa o quê? Quem é o name server desse domínio? Qual é o name server? Servidor de nomes, servidor do NS que vai responder por esse domínio. Aí está aqui, por isso que eu falei que são 3, NS1, NS2 e NS3. Tá? Então lá, quando eu crio uma conta para mim, lá no NICBR, acho que é isso. Não. Como é que é? Eu não lembro agora como é que é. Ponto .br, fala. Está aqui, ó. Registro.br. Aqui no registro.br, que eu posso pegar e usar a local web ou qualquer outro provedor que esteja hospedando para mim, e eu posso pegar e usar ele para... Que saco! Que saco, retardados! Não sei se eu mando lá ou para. Não, nem sei qual assim que está lá, mano. Não acesso, pode me encher o saco. Então, aqui tem um detalhe interessante, viu, gente? Eu tinha uma máquina na internet e aí eu tive que ter um servidor mestre e um servidor escravo, quando eu comecei. O que a gente tinha na época na internet, eu tinha que usar o servidor mestre, era da minha provedora, e o escravo era o meu próprio computador.
Depois chegou um ponto que eu podia pegar e colocar o meu computador direto como mestre. O detalhe é que eu pedia um mestre e um secundário, né? Um primário e um secundário. Mas você podia pegar e botar os dois iguais, não tinha problema não. Tá? Depois chegou um ponto que o registro BR passou a oferecer serviço do DNS, que eu já tenho servidor lá. Né? Quando eu procuro BR, vai lá. Com BR é naquele servidor. Aí aquele servidor fala assim, ó, o 1000L está em tal lugar. E manda para um daqueles 3 servidores que está aqui, ó. Então aqui está dizendo quais são os servidores que está respondendo pelo domínio de 1000L. Mas o que eles fizeram? A situação não é muito pesada. Talvez hoje o mais pesado disso seja a questão da segurança. Tá? Mas também não é pesado, tá? O modo de você controlar a segurança disso aí. O próprio registro BR tem material ensinando como que você configura o DNS para ele ser seguro, sabe? Que aí envolve até chave criptográfica, coisa e tal, umas bobagens assim, tá? É tranquilo de fazer. Mas hoje você pode pegar e usar o DNS deles e você não paga mais nada por isso. Eu pago acho que R$30 por ano, por 2 anos, para ter o domínio registrado, e se eu usar o DNS deles, eu fico com o DNS lá dentro. O único detalhe aí é que, para mim, não interessa tanto assim, porque eu queria ter um domínio, um DNS que eu pudesse mexer com ele da maneira tradicional, para poder ensinar para vocês terem a experiência de configurar o DNS devidamente. Tá? Quer dizer, entre ter o DNS do registro BR ou ter o DNS da local web, não faz diferença. Para mim não faz diferença. Tá? Mas o fato é que, quando eu registro o domínio no registro BR, eu venho cá e posso colocar os servidores aqui. Tá? Posso pegar e falar para ele que eu vou usar o servidor local deles lá, ou posso ter um outro servidor que é o meu mesmo, sem problema. Aí, ao invés de colocar por nome aqui, colocaria com o IP, coisa e tal, e tudo bem. Tá? Pois, bom. Aí, finalmente, quando ele recebeu um daqueles 3 servidores lá, aí eu pergunto para esse servidor, olha, quem é no domínio 1000L que responde por CT/IP? No meu caso aqui, como meu site é um site pequeno, eu não tenho várias máquinas. Tá? Se eu tivesse várias máquinas, por exemplo, você viu que eu tinha lá um domínio CEPA. Eu posso pegar e contratar uma outra máquina virtual, por exemplo, e aí eu passo a ter 2 máquinas. Uma eu trabalho a 1000L e outra eu trabalho a CEPA. Né? E aí eu posso pegar e colocar no DNS, e aí na hora que eu perguntar assim, CT/IP, quem é que responde? É o 1000L, quem é que responde? É essa máquina aqui. E o outro CEPA, quem é que responde? É outra máquina. Tá? Não faz muita diferença não. Aqui o que acontece é que no lugar desse CT/IP aqui, que eu pedi para você me dizer qual é o nome de domínio que você quer. Ok? Então, eu vou olhar aqui embaixo e eu vou descobrir, pelos comentários que vocês mandaram, por exemplo, eu tenho aqui o Alexandre Martins. Ele pediu para usar o domínio Martins. O Alexandre Martins está aí? Você? Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que chegar aqui que eu sou o gerente dessa porcaria aqui, né? Então, eu tenho que pegar e fazer aqui, ó. Olha, o Martins não está aqui. Tá, eu já criei aqui, que eu estava testando no outro dia. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar aqui e vou adicionar uma entrada. A entrada não vai ser do tipo A, eu vou botar um canonical name. Aqui, ó, o AA, 4A aqui, ó. Seria para IP versão 6. Aqui, ó. Só selecionar aqui para mudar, ó. IP do tipo A, de IP no formato IPv6. E o A é formato IPv4. Tá? Mas o que eu quero é canonical name. Vou botar o canonical name aqui. O MX que ele está mostrando aqui é para
servidor de e-mail, MX, Mail Exchange, troca de e-mail. O TXT, provavelmente comentários. SRV, PTR. PTR é o contrário, você entra com um número e ele dá o nome da máquina que responde por aquele número. Você entra com IP, tá? Então ele fala assim, o IP tal aponta, PTR de pointer, ponteiro, né? Aponta para a máquina tal, aí dá o nome. Tá? E o SRV aqui, nem lembro. Permite localização com serviços disponíveis no domínio. Eu nunca cheguei a experimentar isso aqui, eu não saberia explicar corretamente o que é não. Mas imagina assim, SSH é um serviço. E aí se eu fizer SSH para esse domínio, ele vai mandar para uma determinada máquina específica. Ele não vai aceitar SSH para qualquer máquina. Vamos dizer que eu tenho 4, 5 máquinas lá, no meu domínio. Aí eu coloco que o SSH do tipo server, que está na máquina 2. Então, se eu mandar fazer um SSH para qualquer máquina desse domínio, em vez de ele mandar para essa máquina, ele vai mandar para a máquina 2. Aí, se eu quiser, da máquina 2 é que eu vou poder pular para a máquina 1, ou 3, ou 4, qual for que eu quiser. Tá? O que muitas vezes é o que a gente faz para evitar falha de segurança. Você pega e afunila, o cara tem que entrar para um determinado lugar onde você checa quem é que está entrando, né? E controla que só pode entrar ali, né? Aí depois dali você vai ter um outro usuário para você poder acessar outra máquina. Isso evita, isso diminui bastante a insegurança. Então vamos lá, Kname. E só conferindo aqui, é Martins, né? Martins, que eu tenho que colocar lá. Então vou colocar aqui Martins. Talvez eles tenham até mudado, porque eu briguei muito com isso aqui. No DNS normal, se você coloca Martins e não coloca ponto, tá? Aí ele pega e liga martins.miuel.com.br. Se você botasse um ponto, aí ele seria Martins ponto, acabou. E se eu botar um ponto aqui, isso para o software de DNS, que normalmente é o bind, significa que é Martins ponto, não tem mais nada, acabou. Tá? Aí se eu pegar e escrever aqui martins.miuel.com.br, eu tenho que botar o ponto no final, lá no bind, entendeu? Aí aqui, ou seja, o modo como você escreve aqui, o modo como você escreve no bind, eu apanhei até dizer chega, que nem boi ladrão. Eu gastei uns 3 dias, tive que ligar para eles lá, entrar num chat com eles, com o atendente, para poder resolver o DNS, que eu não conseguia resolver. Primeiro que eu não sabia que eu não podia ter um DNS lá dentro, que eles bloqueavam, o DNS não estava funcionando. Não funcionava porque eles bloqueavam, né? Aí eu liguei para o cara e falei, não, que a gente bloqueia esse tráfego do DNS, que essa porra. E não tem isso no contrato. Eu contratei uma máquina, um servidor, para eu poder gerenciar tudo. E eu não tenho DNS, não tenho e-mail. O DNS tudo bem, porque é de grátis, né? Mas o e-mail eu tenho que pagar por fora se eu quiser usar e-mail. Por isso que eu não tenho e-mail no site. Tá? Mas vou tirar o pontinho aqui, que nesse caso que eu não uso pontinho, e aí ele pergunta o conteúdo. Como é o canonical name, aí eu vou botar aqui Guanabara. Aí eu tenho que botar o vale, completa. Tá? Aí eu vou mandar salvar essa configuração aqui. Então vai aparecer aqui agora. Cadê o Martins? Martins está aqui, ó. Tá? Então, o que acontece agora? Se eu chegar aqui e falar assim, olha, eu quero ver martins.miuel.com.br. Como não tem nada
assim, de web lá preparado para o Martins. Então, quando eu acesso a martinsmeury.br, está indo no servidor. E aí ele pega o padrão do Apache, do servidor Apache, do servidor web do servidor, que é mostrar essa página aqui, ó. É a página padrão do Debian para o Apache 2. Tá? Então, qualquer um que chegar aqui, eu falei que a Tailândia está aqui, né? Me dá a mesma página. Tá? Você é o? Martins também? Eu, Moreira. Hein? Ele é Martins. Moreira. Moreira? Vou botar Moreira aqui, ó. Porque não está no DNS. Então ele falou, olha, não achei esse cara não achei esse servidor não. Tá? Foi Moreira que você pediu? Sim. Você mandou para cá? Não vi não. Mandei agora. Moreira. Kebley Moreira. Então, quer ver? Ó? Vou fazer o seguinte. Eu vou lá e vou, obedecendo estritamente a ordem das chegadas, eu vou botar aqui, então, o Moreira. Moreira. Também no Guanabara. A interface anterior era melhor, porque você começava a digitar o Gua, já aparecia completa. Aqui eu tenho que digitar a porcaria inteira. Guanabara. E salva. Na prática, ele diz, quando você adiciona dados aqui, que ele tem até 24 horas, 72 horas para propagar. Quando você muda, como é que funciona o DNS? Quando você chega a primeira vez na vida, primeira vez na semana, primeira vez no dia, e você faz uma consulta por um nome, eventualmente o seu servidor, o servidor que atende a sua demanda, a sua aquisição de nomes, ele não lembra ou não sabe qual que é o IP. Tá? Aí ele vai sair buscando, faz todo aquele caminho que eu falei, vai lá no mestre, aí pergunta quem é o BR pergunta quem é o com pergunta quem é o MIUR, para depois, né? E faz o caminho todo. Mas depois que você já fez a primeira consulta, se você perguntou Martins, e aí você vai perguntar Moreira, MIUR, ele vai no MIUR já direto, ele não tem que ir lá no BR, tá? Ele guarda o nome. Isso faz com que ele guarde também o Martins, guarde também o Moreira. Tá? Por quanto tempo? Porque se mudou. Pode mudar. Né? O DNS, cada domínio de nomes é de cada empresa, cada organização. A organização pode mudar, a organização vai lá e muda esse troço. Então, não pode ficar ad eterno, não pode ficar para sempre. Tem um tempo de vida. Tá? Esse tempo de vida tipicamente é regulado entre 24 a 72 horas. Por isso que ele fala assim, olha, pode acontecer que a propagação desse nome de domínio, dessa mudança no DNS, demore até 72 horas para acontecer. Tá? Isso acontece muito quando você troca o valor de um domínio que está registrado, que ele já propagou. Como aqui é uma publicação nova, então ele vai entrar automaticamente. Então vou tentar recarregar aqui, ó. Olha o Moreira aí que entrou. Tá? Porque já propagou. No Moreira até gastei tempo demais, porque eu fui explicar. O Martins não, eu coloquei e acessei, funcionou. Moreira já demorei mais um pouquinho, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar todos esses nomes que estão aqui. Tem o Felipe, tem o Ernesto. Ai, ai.
eu vou ter que lançar esses nomes lá no DNS. Felipe, Ernesto, desculpa Ernesto se eu falo Ernesto, mas que eu não consigo ler Ernesto sem me lembrar de tanto levar a frechada. Adoniran Barbosa. Fábio. Xavier. A Xavier eu já lembro dos. Como é que é? X-Men lá. Taislã já fez. Gabriel pediu Xavier. Samara. Martins eu já fiz, né? Então esses aqui são os que eu tenho agora. Então eu vou lá. Adicionar entrada. Canal name. Felipe. guanabara.miueri.com.br. Salva. Próximo é o Ernesto. Ernesto. Na barra com BR. Ai. Deixa pra lá. Fábio. Vem com esse cara aqui de novo. Xavier. Xavier. Guanabara. Entrou o Xavier aqui ou não? Xavier já entrou. Samara. Guanabara. Okay. Então, os nomes que eu já recebi, todos eles já estão publicados. Tá? Que eu não vou mexer com mais nada disso aqui. Tá? Posso basicamente esquecer esse troço. Bom, agora eu vou brincar com uma outra coisinha aqui. Do jeito que está aqui, eu consigo chegar no servidor. Tá? Aqui ele está me falando que eu tenho a configuração do Apache, está nesse diretório aqui. Tá? etc Apache 2. Aí tem todas essas configurações aqui. Uma das configurações que tem aqui é essa de cá. Essa de cá. O que essa configuração aqui faz? Ela está ativa nesse servidor. Tá? Via de regra, tem uma raiz dos seus documentos web. Tá? Não pode simplesmente o cara acessar o seu servidor via navegador que nem o Firefox e sair andando por todo e qualquer lugar
do seu servidor e acessar as informações que estão lá. Tá? Então tem uma raiz, tem um ponto a partir da onde o Apache vai procurar as coisas que estão disponibilizadas na internet. Mas aí tem uma utilização que o pessoal quis colocar, que é assim: o cara que é usuário, que tem uma conta no servidor, ele tem um home, o diretório dele. E aí ele pode publicar, tem uma área lá que ele faz a publicação dele no servidor. Tá? Pois bem, ele está dizendo que tem um diretório chamado public HTML, tá? Que permite você publicar alguma coisa. Esse public HTML é um diretório que fica no diretório do usuário. Tá? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Tudo bem. Eu vou acessar o servidor aqui e eu vou cair dentro do meu home lá no servidor. Então, onde é que eu estou? Home topo. O que eu tenho nesse diretório aqui? Entre outras coisas, eu tenho um diretório chamado public HTML, que ele tem que ter uma determinada configuração de permissão específica, tá? Se não tiver desse jeito aqui, que é muito simples de estar, ele de repente atrapalha de você conseguir ver. E o que tem dentro dele? Tem só um arquivo, tá? No caso aqui um arquivo chamado index.html. Que tem esse conteúdo aqui, ó. É basicamente um arquivo HTML bastante simples. Tá? Então, ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui o link do Moreira, que chegou lá no servidor, e vou fazer o seguinte aqui: barra. Então, quando você acessa alguma coisa na internet, tudo que vem até a primeira barra é o servidor. Depois da barra, aí é diretório, arquivo, coisa e tal, tá? Então, coloco barra e vou colocar aqui til, que é o símbolo normal para home, né? Topo, usuário topo. Tá? Então ele foi lá, leu aquele arquivo index.html, e foi lá, leu aquele arquivo index.html e me deu esse resultado aqui, porque eu botei tio topo aqui, apesar do nome ser Moreira. Tá? Se eu botar topo aqui na frente, provavelmente eu vou quebrar a cara, se eu não me engano, porque eu acho que eu não tenho domínio topo registrado. Não tem. Está registrado, tudo bem. Mas se eu tentar, por exemplo, tentar aqui Evandro, eu acho que Evandro não tem lá. Então, ele não conseguiu resolver um nome não conseguiu resolver um IP para o nome evandro.ml.br. Então significa que ele não conseguiu achar o servidor. Aqui, ó, não foi possível conectar com o servidor. Tá? Mas se eu conseguir conectar com o servidor, vou pegar a timeline aqui, ó. Aí ele consegue chegar lá.
Na verdade, eu só tenho uma máquina, eu chego na máquina e vou no diretório do toco, porque eu estou falando aqui que eu quero ver o toco, tá? E eu consigo mostrar o troço ali, tá? Se eu tirar isso daqui, aí eu vou procurar para ver se tem algum site Tailândia publicado lá, que não tem, ainda não, né? A gente pretende que tenha, tá? Se eu botar toco aqui, eu vou ver que provavelmente também não tem um site lá, tá? Mas se eu coloco, tem outros domínios que eu coloco aqui que vão ter, tá? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, que eu quero que vocês façam hoje, é aproveitando justamente essa configuração. E agora, detalhe, você me pediu Moreira, né? Mas se eu não me engano, o seu usuário não é Moreira, né? Kevler, seu usuário deve ser Kevler, né? Então, provavelmente você conseguiria chegar assim? Isso. Forbidden, tá? Por que isso? É porque se eu olhar o Kevler aqui, ls.Kevler, eu espero que eu consiga ler, tem permissão. O que tem lá? Está vazio. E só tem, quando eu criei a conta, ele criou o diretório e pegou o esqueleto. O esqueleto vem com esses 3 arquivinhos aqui, ó, tá? 3 arquivos. O ponto é o próprio diretório, ponto é o diretório anterior. Por isso que o próprio diretório pertence ao Kevler, mas o diretório anterior, que é o qual? É o home, pertence ao root, ao administrador, tá? Então não tem nada lá. Como não tem nada lá, ele não consegue achar o público HTML e fala, olha, eu não tenho permissão de acesso. Aí está falando, não tem permissão de acesso. Tá? É proibido. Se você criar o diretório público HTML, ele vai conseguir entrar no público HTML, só que ele vai entrar lá e vai procurar alguma coisa que seja index.html ou index.htm. Tá? Eu acho que ele não aceita um PHP da vida. Eu acho que não tenho certeza não. Mas não vou experimentar agora não. Tá? Hein? Uhum. O que eu quero então, agora, eu falei que tem um arquivo lá no index.html que está lá no meu arquivo, lá no diretório topo, no público HTML, tá? Vamos ver aqui. Público HTML, está lá o index, que eu já até dei uma olhada nele. Se eu olhar aqui, eu vou descobrir que o conteúdo dele é exatamente o mesmo conteúdo que está aqui, que eu copiei de lá para cá, tá? Então, qual que é a brincadeira agora? Bom, eu primeiro vou dar uma esmiuçada rápida aqui. Tradicionalmente, quando criaram a web, o cientista maluco que criou a web, realmente ele não era maluco, mas era cientista. Ele morreu há menos de 2 anos. Quando ele criou a web, ele criou a web como um espaço onde você teria arquivos HTML que você pularia de um para o outro usando links. Tá? É o conceito do hiperlink. Pois bem, naquela época, ele surgiu com a ideia da linguagem HTML, que se chama Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. Tá? Por isso HTML. Depois, o pessoal achou aquilo interessante, as ideias,
E aí começou a desenvolver outras coisas, e aí apareceu o tal de XML, que basicamente é um anacrônimo para Extensive Markup Language, linguagem de marcação extensível. A ideia é que você passa a ter um modo de interpretar esse tipo de linguagem, que tem tags e conteúdos. E aí você faz uma tabela de tradução que a partir a tag tal. Que tag é essa? Sei lá, o cara inventa. Você pode fazer XML para qualquer coisa. Banco de dados, lançamento de foguete, desenho de página, produção de mídia. Se você pegar o arquivo Kdenlive, que a gente trabalha lá, que eu trabalho lá na produção multimídia, o arquivo Kdenlive é um XML. Então passou a ter o quê? Você faz um programa que você descreve a sua linguagem. Oh, que legal! O meu está aqui ainda, né? O problema é a tradução, a transmissão, né? Vamos ver o que vai dar. Daqui a pouco eu vejo isso aqui. Deixa rolar. Não vou nem esquentar a cabeça agora. Depois eu vejo. Mas com essa nova invenção, a partir do HTML, com XML, você pega e... Parou lá. Mas assim, gente, deixa eu tentar parar de rir e voltar para a aula. Imagina você, por que aparece tanto joguinho para celular? Sabe por quê? Porque teve uns malucos que criaram umas engines, eles chamam de engines, que é simplesmente um motor para jogo. Aí o cara faz um motor para jogo de tiro, o outro faz um motor para jogo de corrida, o outro para jogo de corrida de obstáculo, tá? E aí você pega aquele motor e você desenha os bonequinhos. Entendeu? Então por isso que esse festival de jogo, tudo parecido, tudo igual, para cima e para baixo, entendeu? Porque teve um maluco que fez lá o joguinho, o engine, e soltou. E os caras usam aquele engine, cria os bonequinhos, pronto, beleza. Agora você imagina isso em outro plano. Você tem um engine que é capaz de ler um arquivo de texto, tá? E de acordo com a marcação que está no arquivo de texto, ele faz determinada coisa, tá? Originalmente, como eu disse, quem começou com isso foi o HTML. Bom, agora que está mais ou menos estável, vocês me dão licença um minutinho. Deixa eu ver se ele está transmitindo, se não está transmitindo. Se eu tenho que levantar a transmissão de novo. Transmissão ao vivo. Em tese, parece que ele está transmitindo. Eu vou ver se ele está transmitindo aqui. E bloqueou aqui que ele não está... O tempo está contando, mas o compartilhamento aqui não está chamando, não. Hein? Não, está na transmissão ao vivo. Não, essa aba que eu estou é essa aqui. Eu não estou com ele aberto em outro lugar, não. Eu vou fazer o seguinte. Por dúvida da via, encerra a transmissão. A transmissão está parada aqui, ó.
Ah, cara, tá arriscado ter parado essa transmissão aqui sem saber. Ele não está conseguindo conectar. Gravando, ele está gravando. Não foi possível conectar o servidor. Ele deve ter caído a transmissão aqui. Porque o botãozinho que está... Ai, Bia. Aqui ele está contando, que ele está transmitindo ainda. Encerra a transmissão, cara. A transmissão ao vivo não está disponível no momento. Encerrar. Compartilhar. Durma-se com um barulho desse. Eu sei lá o que ele está fazendo aqui agora. Ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa aqui. No lugar errado, cara. Eu acho que de repente o DNS lá não voltou, não. Tá? Mas tudo bem. Vou fazer o seguinte. Deixa a transmissão, fica sem transmissão. E eu vou aqui. Deixa eu fechar esse troço. Fecha a transmissão. Encerrar a transmissão. Deu um pau geral aqui, eu sei lá o que ele está fazendo, vou fazer o seguinte. Vou ignorar a ignorância. Aqui, ó. Acho que ele não vai conseguir não, cara. Acho que ele não vai conseguir. Deixa ele quieto aí, não mexer com isso não. Eu estou gravando. Então deixa eu gravar, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Ctrl F1, que é o Firefox. Ctrl F2, que é o console. Ctrl F3. Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Tá, Ctrl 3 está aqui. Ctrl 0 está aqui. O F1 está ali. Não vou mexer no F1 não, deixa quieto. Tá. Vamos voltar aqui então. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Gravando e está no lugar certo. Beleza. Não é esse que eu quero esse aqui. Bom. Então voltando aqui. Imagina o sucesso dessa ideia para o desenvolvimento. Porque qualquer coisa que você tenha que processar instruções que o usuário dá, tá? Basta você pegar e definir uma linguagem no padrão XML. Você define a tag XML faz o quê? Quais são os parâmetros que ela recebe? Tá? Então, o pessoal começou a usar XML para tudo, basicamente. E chegou a um ponto que não fazia muito sentido você fazer manutenção num processador de HTML. Porque o engine de processamento de XML estava muito mais evoluído do que o tal do HTML. Tá? O engine de processamento do HTML, que foi criado lá em 1900 Guaraná de rolha, de repente perdeu a primazia, perdeu a vantagem que ele tinha em relação ao XML. Então ficou mais prático eu fazer o quê? Eu fazer uma implementação da especificação da linguagem HTML no padrão XML. E aí surgiu isso aqui, ó. Doctype HTML. Estou dizendo isso por quê? Porque quando eu comecei, e se você pegar algum material, algum tutorial antigo de HTML, vai falar, não vai falar desse troço aqui, vai falar daqui para cá. Tá?
Então, originariamente, você tinha o HTML, você tinha a tag HTML, que começa e que fecha. Então, o HTML veio com essa ideia. A tag que abre, tá? A tag é caracterizada porque ela tem um sinal de maior e um sinal de menor. Tá? Então, fica entre a chavinha, a tag. E aí você tem ela simples e ela com fechamento. A barra fecha a tag. Tá? Então eu tenho a abertura da tag HTML e o fechamento da tag HTML aqui embaixo, com a barrinha. Tá? Então isso é um documento HTML. Em tese, qualquer coisa que você escrever daqui para baixo não vai aparecer. Qualquer coisa que você escrever daqui para cima também não deve aparecer. Em tese. Tá? Não necessariamente vai acontecer isso em qualquer navegador, em qualquer programa que seja capaz de interpretar HTML. Tá? Obviamente, você tendo a tag, você pode ter algum parâmetro. Pode ter alguma coisa que você queira dizer ali. Tá? No caso aqui, ele está usando um parâmetro lang, que eu francamente não lembro de ter usado ele nunca. Será para dizer que é português, que é inglês? Português, inglês, italiano, francês? Deus, não sei. Né? Imagino que seja linguagem, idioma. Aí. Tá ligado? Cara, eu vou ficar isso aí. Tá, liga aí. Por isso que eu não vou conseguir acessar, obrigado. Eu esqueci desse detalhe, não está funcionando. Por isso que o sistema não está funcionando aqui, de rede, né? Porque não é lá caiu, foi aqui caiu. E esse troço aqui, quando ele cai, aliás, quando ele liga, você tem que bater o enter aqui, senão vai levar 2 minutos para carregar. Obrigado. Eu nem lembrei desses detalhes. Estou acostumado aqui que eu esqueci. Mas basicamente você tem o seguinte: um documento HTML tem cabeça e corpo. A cabeça, o head, tá? É o cabeçalho do documento. E o corpo é o corpo em si do documento. Tá? Então, isso que está aqui, ó, dentro do body, esse pedaço aqui é o que vai aparecer na página. Então, quando eu chego aqui e cadê? Agora tá ruim que eu não lembro o que está onde. Forbidden, Toco, Kevlar, tá. Tá? Então, esse texto aqui, ó, e mais a foto, tá? Corresponde exatamente a isso aqui. Tem um header aqui, é um cabeçalho, seria para aparecer um texto em tamanho grande, tá? O main, isso aqui foi editado em algum editor maluco. Ele está usando umas tags meio maluca dele aqui, tá? Eu vou trocar isso aqui. Vou botar aqui H1. Se eu abro H1, eu tenho que fechar o H1. Eu vou colocar aqui H2 e fechar o H2 aqui embaixo. Tá? O BR aqui é uma tag que simplesmente quebra a linha. Tá? Esse footer aqui ele não vai fazer nada. Não está fazendo nada. Simplesmente por quê? Porque o HTML não define esse troço.
Você tem que estar usando alguma coisa, tem que estar usando um processador XML que reconheça a tag footer para fazer alguma coisa, tá? Eu vou deixar aqui, o P não é para quebrar uma linha, é para quebrar um parágrafo, então ele dá um espaço maior, tá? O IMG é a tag para uma imagem. Repara que o IMG não tem barra IMG, tá? Ela é uma tag única, tá? Simples lá, ela não tem coisas, não tem que fechar ela. Assim como o R não tem fechamento e o P também não tem fechamento, tá? Mas ela quer mostrar uma imagem. Detalhe, o HTML é um padrão antigo. Como quase todo padrão antigo, basicamente todo padrão antigo, ele é baseado em texto puro, texto ASCII. Ele não tem nem caracteres acentuados. Para poder usar caractere acentuado, olha o que ele faz aqui, ó. Ele está usando uma tag meta que define que o conjunto de caracteres que ele está usando é o TF8. Esse arquivo aqui, se eu for olhar aqui, eu vou descobrir que ele está codificado como um TF8. Por isso ele aparece página informática, tá? Se eu chegar aqui e trocar a codificação, por exemplo, cadê a codificação? Aqui em cima. Estou tentando ver se eu acho aqui, por exemplo, o ASCII, alguma coisa desse tipo. Eu vou para o Báltico aqui, só de chifre. Olha a gracinha que ficou. Olha a página como é que ficou. Porque o código que estava lá para fazer o A com acento agudo era 1. Código o TF8, né? Está aqui o TF8. Agora eu troquei e estou usando uma outra codificação, que é isso para os países bálticos. Não sei nem direito que lado que fica isso. Ali do Oriente Médio, Grécia, não sei. Rússia, sei lá. Tá para aquele lado lá. Mas você vê que já mudou. Aí se eu vier aqui nas ferramentas, codificação, e eu voltar ele para UTF, outro, cadê? Unicode, está aqui, UTF-8. Aí ele voltou. Tá? Então, ele aqui está falando o quê? Olha, eu estou usando o TF8. Para quem que ele está falando isso? Para o meu navegador, para o meu navegador saber que quando aparecer esse código, um código numérico que é do A com acento agudo. Tá? De resto, tudo é ASCII. Antigamente, para você fazer isso aqui, por exemplo, você fazia alguma coisa assim. Acho que era assim que fazia. Acho que é essa aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidinho. Que ele está. Deixa eu ver onde é que ele está. Ele está por aqui. Tá. Daqui. Ele caiu a conexão, né? Fish. Vou pegar esse index e colocar lá no meu diretório de HTML. Vou ver se eu consigo sobrescrever. Parece que sim. Então vamos ver se eu mandar recarregar a página aqui, ó. Recarreguei, por enquanto deu certo. Só tem um detalhe aqui.
Ctrl U. Ele está usando aquela configuração antiga. Ele não mudou. Só o Atilde aqui que ele mudou. O Atilde ele mudou. Mas o resto aqui, na realidade, ele não mudou. Deixa eu ver aqui. Ué, eu não tinha editado ele? Mané. Porque ele voltou aqui, ó. H1. Eu não sei o que foi que eu fiz, não, porque ele voltou aqui. H1. Aqui eu vou pegar H2. Eu não sei, sinceramente, o que foi que eu fiz, que ele desfez as mudanças que eu tinha feito aqui. Vou salvar e mandar ele de novo. Vamos ver se funcionou. Ainda não. Aqui continua a mesma coisa. Não sei. Bom, como eu estou tentando mandar ele para outra máquina, na rede, pode ser que eu não esteja conseguindo salvar ele lá. Ah, tá, ele está caindo aqui num lugar diferente. Está caindo aqui. Agora está certo. Agora está certo. Agora ele vai funcionar aqui. H1 fez meu nome aparecer desse jeito. H2 fez o cargo aparecer desse jeito aqui. Tá? O resto, que está usando aquela tag footer, não mudou nada. Simplesmente não faz efeito. Eu posso chegar aqui e simplesmente tirar esse footer daqui e tirar esse daqui também. Eu posso deixar ele. Se eu deixar isso aqui, sabe o que vai acontecer? Nada, absolutamente nada. Simplesmente porque ele não tem significado para isso. Salvar e mandar ele de volta para lá. Aí continua a mesma coisa, só que se eu olhar o fonte dele, eu descubro que realmente sumiu, ó, não tem mais o footer aqui, ó, tá? Eu tirei ele fora, não está mais lá, tá? Vindo aqui no cabeçalho, então, eu tenho meta char7 que diz para quem? Diz para quem está recebendo. Meu navegador, quando acessa, ele é capaz de reconhecer várias codificações. Qual que está vindo? Né? Eu vi que se eu trocar a codificação, se eu falar que aqui é ISO alguma coisa, é ASCII, coisa e tal, aí vai dar problema com essas letras acentuadas. Esse aqui não, quer ver? Vamos fazer o seguinte aqui. Agora eu vou fazer diferente. Droga. Ah, tá, porque caiu a conexão também. Vou editar por aqui e vou trocar o TF8 aqui e botar outra coisa. Deixa eu ver aqui se eu consigo descobrir, lembrar exatamente qual que é o ISO
ferramentas, codificação, báltico, chinês, cirílico, coreano, Europa Central, grego, hebraico, japonês, leste europeu, outro, sudeste, chinês, Unicode, árabe, CM70, outro, leste europeu. Eu vou botar que é ISO 88594, botar ali ISO 88555, como é que é? Droga. Lembra o nome, cara? ISO 88594. ISO 5589-4. Deixa eu ver se é isso. Se assim se escreve. Para eu descobrir como é que se escreve, mais fácil fazer isso aqui. Codificação ISO HTML. Configurando o parâmetro HTTP, declaração de caracteres, char7, quais são os valores possíveis. Cadê os códigos, cara? O 859-1. O padrão HTTP 1.1. Bom, parece que é desse jeito mesmo. Então vamos lá. Tudo bem. Vamos lá. Vou botar um aqui em vez de 4. Vou salvar. Vamos ver se vai dar certo. Ah, tem um tracinho aqui que eu esqueci. Põe um tracinho aqui. Salvo o tracinho. Então, agora eu vou jogar o texto lá de novo. Sobrescrever e vou recarregar. Interessante. Ctrl U. Ah, sim. Cara, também você quer. O A com tilde está aqui, ó. A tilde, tá? Essa sujeira aqui é o cedilha. Quer ver? Eu vou corrigir só esse cedilha. Eu acho que é. Eu acho que é isso. Agora, os outros acentos, o A com acento agudo, não corrigiu, por quê? Porque é outra codificação. Tá? O C cedilha e o A com tio, eu coloquei a codificação que foi criada quando o pessoal definiu o HTML lá atrás. Que aí você joga como formato ASCII. Entendeu? Então, um cafezinho agora, tá? E na volta você vai criar o seu público HTML e fazer um index HTML lá para você se apresentar.
para o seu público fiel, tá? Repara que aqui na imagem, eu fui lá, acessei a foto que eu queria. Na verdade, eu peguei uma foto que foi eu mesmo que publiquei, mas você pode pegar uma foto lá que tem a licença de uso, a maioria delas tem, e aí você pega e coloca aqui, ó, eu botei aqui uma URL para ver a foto lá. Então, se eu pegar isso aqui, Ctrl C, e chegar aqui na página e colocar aqui, ó, então simplesmente o que eu fiz? Eu peguei a URL da foto e coloquei ela na tag imagem. Então a foto está lá na internet, lá na Wikipédia, ele pega a foto e mostra. Entendeu? Então se você tem uma foto que você quer mostrar e está em algum lugar e que pode mostrar também, né? Tá? Somente que essa situação vai ser colocado no meu site. Se eu colocar isso no meu site, você colocar um negócio lá com propriedade intelectual que você não possui, eu vou passar a regra, né? Tá? Mas ela apareceu aqui por causa disso, que eu peguei e coloquei a URL aqui para poder, e aqui eu falei o tamanho. Você tem width é largura e weight é altura. Aí eu botei a largura é 40%, a altura é automática. Tá? Se eu não colocar a altura aqui, provavelmente basta eu colocar a largura. Eu estou dizendo que eu quero que ela apareça com 40% da largura. E aí ela vai escalar toda para aquele lugar ali. Daqui a pouco a gente se vê. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha lá, eu tirei o parâmetro width, deixei só o width, tá vendo? E ele não mexeu no tamanho da foto. Porque se eu dou uma das medidas, eu quero que uma das medidas seja tal, aí a outra vai acompanhar. Agora, se eu pegar e botar as duas medidas, eu quero uma 40% e outra 60%, aí você vai deformar o desenho, né? A imagem. Acho que é isso aqui. Professor, Oi? só uma pequena dúvida aí, que igual eu verificar com uma dúvida. O projeto de rede, você quer só os pontos de rede, não é? Independente do que vai montar aqui, você quer saber que onde vai ser os pontos de rede. Por exemplo, aqui, ó, P1, P2, P3, P4, aí do P1 liga até P5, que acho que vai ficar aqui
o rack, do rack aqui eu já faço a alimentação aqui do, por exemplo, aqui, a fibra aqui é um ponto de rede aqui que eu acho que... Lembra que essa parte da frente, você já viu o vídeo que eu mandei ontem? O que eu falei a respeito da parte da frente? Não. É outra coisa. O que eu falei? A parte da frente já está feita, não tem que mexer. A televisão. Então, mas todo jeito tem que definir duas coisinhas de que não tem. Sim, mas eles não estão, já está definido, você só tem que desenhar eles. A base da casa aí já está definido o que vai fazer. Não, é única coisa que eu digo aqui. Tem uma P5, qualquer implementação. Você quer, por exemplo, na parede de um plano de rede, eu ponho a definição inteira. Esse aí vai. Não, você não tem que usar esse símbolo. Justamente o pessoal que está apanhando porque está usando esse símbolo. Esses símbolos são grandes. Eu me ponho uma marca de onde que cada parte das tomadas. Onde vai ser Uma bolinha pequena, alguma coisa pequena, colocar aí. Se for um símbolo grande, não dá para você fazer. A escala de representação, o pessoal estava chegando aqui com imagem de Smart TV, computador, com monitor, aí você botar um desenho que representa isso aqui tudo no canto aí, não dá. Por que ele está dando esse... Professor, só mais uma dúvida. Por exemplo, o tema que eu escolhi é
para o ambiente que tiver, por exemplo, eu posso determinar qual que é a área comercial, qual que é a... Olha, não tem muito o que você fazer. Não tem necessidade. Não, porque a questão é a seguinte, por exemplo, vou pegar um exemplo que o pessoal estava trazendo aqui, que era da fabricação de brindes. Fabricação de brindes inclui, de repente, você cortar a peça de acrílico. E, pelo menos para fazer o protótipo, de repente você vai usar uma uma máquina de cortar laser. O vídeo mostra o tamanho de uma máquina dessa. As máquinas são monstruosas, pesa 600, 800 quilos. Não tem como você levar um troço desse lá para cima, nem cabe dentro do quartinho. Então a oficina tem que ficar naquele L de baixo. Tá, então eu não necessariamente tenho que determinar qual que é cada região. Você vai ter que pesquisar. Se você tem um cliente real, você vai conversar com ele para saber o que é que quantos pontos ele precisa e coisa e tal. Nós não temos esse cliente real. Por isso eu falei lá atrás, semestre passado, falei, conversa com a professora Ana Palmira. Né? Porque você tem que saber conversar com o cliente a respeito do negócio dele, não do seu. O negócio dele precisa do seu negócio para poder ter a internet funcionando lá para ele. Tá. O professor falar, tipo assim, Então, você tem que dialogar com o seu cliente para ele pegar e falar o que precisa. Aí você pode pegar e procurar equipamentos para... Qual foi a empresa que você escolheu? Se for de segurança, equipamentos para segurança. Entendeu? Para você poder achar, você ter noção do que vai entrar lá dentro. É uma das coisas divertidas e uma das coisas cansativas da informática, é que a informática é a área mais promíscua que tem. Porque a informática é o quê? É trabalhar informação. E qual é a atividade humana que não tem informação? Então, qualquer coisa que você pensar vai ter trabalho de informação ali no meio. Entendeu? Então, você precisa como buscar essa informação.